Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. E hoje tenho comigo um convidado muito especial, caros colegas. É uma honra ter connosco o professor Dr. Bruno Heleno, que recentemente foi agraciado e recebeu o prémio Médico de Família de Ouro na categoria de Médico de Família do Ano. O Bruno é nosso colega, médico de família, trabalha na USF das Conchas, pertence à ULS Santa Maria, é também docente e investigador na Nova Medical School. E Bruno, bem-vindo a este episódio e muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui connosco. Olá a todos, olá Carlos, e é um gosto estar aqui a conversar contigo. O gosto é todo nosso. Eu vou começar por te lançar aqui um pequeno desafio. Conta-nos lá um bocadinho daquilo que foi o teu percurso. Onde é que estudaste? Onde é que passaste a tua infância? A minha infância começou na periferia de Lisboa, em Queluz, mas se calhar para aqui interessa talvez dizer que eu formei-me na Faculdade de Ciências Médicas na altura, não é? Portanto, agora a Nova Medical School. Entretanto, fiz a minha formação como médico de família no Centro de Saúde do Lumiar, que deu origem ao SF das Conchas, onde eu atualmente trabalho. E aqui pelo meio fui dar aqui um passeio a terras mais nórdicas, fui parar à Dinamarca fazer um doutoramento à Universidade de Copenhaga. Portanto, acho que é assim, Muito interessante. assim, a visão panorâmica. Então, hoje em dia és especialista numa USF, ou seja, no local onde fizeste a especialidade, é isso? Existe uma continuidade, não é? Há aquela coisa de que um rio nunca é duas vezes a mesma coisa quando nós lá voltamos. Acho que acontece aqui um bocadinho a mesma coisa. Eu formei-me com pessoas do Centro de Saúde do Lumiar, que vieram a fazer depois a unidade em que eu estou, apesar de já não ser geograficamente no mesmo sítio. Sim, há aqui muita continuidade, ao mesmo tempo que há muita diferença. Muito bem, muito interessante. E então, nessa passagem pela Dinamarca, conta lá, como é que surgiu essa possibilidade e essa ideia de ires fazer o teu doutoramento à Dinamarca? Às vezes há uma sucessão grande de coincidências. Houve muita coisa que propiciou ter ido para a Dinamarca, mas se calhar se tivesse de destacar uma coisa foi o Armando Britos de Sá, que quando eu estava a fazer o internato de Medicina Geral e Familiar, nós tínhamos de fazer um curso curricular e o Armando dava uma das sessões e a páginas tantas diz-nos: vocês costumam a propor rastreio do cancro da mama às vossas mulheres? E nós respondemos que sim, e que era uma atividade preventiva que fazíamos com alguma frequência. E ele só perguntou: vocês alguma vez já leram a revisão sistemática da Cochrane sobre o assunto? E eu acho que a conversa parou por ali, porque entretanto tínhamos várias outras coisas interessantes para discutir naquele curso, mas eu depois fui ler a revisão sistemática da Cochrane sobre rastreio do cancro da mama e lembro-me de ficar chocado com a ideia de que eu tinha saído da faculdade a pensar que infelizmente só morriam mulheres por cancro de mama em Portugal porque elas não eram suficientemente rastreadas. E às tantas vezes uma revisão sistemática de ensaios clínicos que diz que até têm dúvidas que seja uma intervenção eficaz a reduzir o número de mortes por cancro de mama. E pronto, e entretanto percebi que isto há até o que se chamou da Mammography Wars, com base na interpretação dos vários ensaios clínicos que avaliaram a eficácia da mamografia. Mas o que me disse aquilo na altura é que uma coisa que eu considerava inquestionável, afinal não era tão eficaz como eu imaginava. E aquilo ficou a marinar muito tempo na minha cabeça. Foi esse o exemplo, se calhar foi a mais interessante foi a parte do choque de tu encontrares qualquer coisa que põe em dúvida uma coisa que tu acreditas muito, não é? Acho que se calhar foi mais por aí.
Portanto, eu acho que esse é o ingrediente interessante, ou um dos ingredientes fundamentais pelos quais isto aconteceu. Pois tenho a sorte de, durante o internato, conhecer muitas pessoas fabulosas que me foram abrindo muitas portas, mas saltando aqui um bocadinho, eu fiquei interessado neste assunto do rastreio e estava a pensar que se fosse para fazer um doutoramento era esta área que eu gostaria de fazer, e então tive a fazer uma prospecção de mercado, saber se havia algum médico de família que trabalhava na área, e descobri um médico de família dinamarquês que trabalhava nisto e que tu conheces bem, que é o John Brodersen, e pronto, escrevi-lhe. Ele convidou-me para uma entrevista para nós nos ficarmos a conhecer. Eu gostei dele, ele gostou de mim, acho eu. Depois escrevemos uma candidatura para financiamento competitivo da FCT, portanto eu candidatei-me a uma bolsa de doutoramento da FCT. Tive a sorte de Reis Campo de Ourique ainda ser das pessoas financiadas para fazer doutoramento e pronto, e depois dei para mim na Dinamarca, onde fui muito feliz durante 4 anos. Sim. Muito interessante. Eu queria aqui destacar um bocadinho, nós temos muito público jovem que nos ouve, que ouve o nosso podcast, e estás a ver, colegas, como os cursos do internato são importantes. É que, na verdade, muitas vezes marcam completamente a nossa vida. E isso aconteceu contigo e, de certa forma, algo semelhante aconteceu comigo. Eu não fui até à Dinamarca, mas o caminho que vinha trilhar na área da investigação e que, em temas científicos, toca um bocadinho com os teus, como bem sabes, mas também passou muito por aí. Foi pela primeira vez num curso do meu internato, num curso de investigação, com o Dr. Miguel Melo, em que ele também nos pôs a refletir sobre a evidência científica existente e sobre a forma como se olhava para a evidência científica e colocarmos em relação àquilo que a evidência científica nos mostrava, que por vezes não era aquilo que nós assumíamos como, digamos, verdade, não é? Logo a seguir, há um livro que eu encontro, que era do Gilbert Welch, sobre overdiagnosis, e tal como essa revisão da Cochrane, para ti, esse livro para mim foi algo que me marcou profundamente e abriu-me todo um caminho depois de investigação e de networking e de contactos. Mas sim, foi muito esse curso de investigação no meu internato que também me definiu. Portanto, eu queria sublinhar e foi muito interessante este testemunho que deste. Essa tua experiência agora na Dinamarca, então já agora fala-nos um bocadinho. Portanto, durante 4 anos fui investigador a tempo inteiro. Eu ainda fui ver como é que era um consultório, mas não mais do que isso. Foi essencialmente fazer investigação enquanto estive lá. E durante esse Uh, período, então, não praticavas, não exercias do ponto de vista não, 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 prática não. Ainda clínica. tentei aprender dinamarquês, mas pensava que era bons a línguas e aquela experiência provou-me que claramente não. Sentiste saudades da clínica? Bastantes, não é? Depois, as razões para voltar, essa foi uma delas, não é? Teres um momento em que tens de decidir se voltas a ser médico ou melhor, eu tive de fazer esta decisão, se voltaria a ser médico ou se passaria o resto da minha vida a ser investigador a tempo inteiro. E pronto, e decidi que a medicina também era uma parte importante daquilo que eu queria fazer e, portanto, Uhum. fez-me sentido voltar para Portugal. Nesse período, nesses 4 anos, inicias então todo um trabalho de investigação. Queres partilhar um bocadinho como é que era esse teu tempo? Tu chegas lá e de repente imagino que não sei, mas na nossa área dos cuidados de saúde primários não é propriamente um laboratório que tens, era provavelmente uma sala, um open space com computadores e secretárias. E E, com e uma o que é parede que, escalada, que é assim uma coisa, ou seja, e o não é que é só o que computador. E o que é que tu fazias? Digamos, começaste por quê? O que é que o teu orientador te indicou para fazer logo de início, digamos? Foi essencialmente ler artigos, não é? Que é uma coisa que eu até gosto de fazer, mas a minha primeira missão era durante 3 meses ficar ciente de qual é que era o estado da arte naquela área. Houve uma altura da minha vida que eu conheci todos os ensaios clínicos de rastreio oncológico que já tinham alguma vez sido feitos e pronto, e imagino que isso não seja uma coisa que entusiasme muitas pessoas, mas foi de facto os primeiros 3 meses do meu doutoramento foi muita leitura e há coisas diferentes da forma como os doutoramentos são estruturados na Dinamarca e de como é que são estruturados em Portugal. Se calhar, os diferenças importantes são o regime de incentivos. A ideia com que eu fiquei é que era difícil a um médico obter um bom lugar de internato num hospital central de Copenhaga se não fosse doutorado. Portanto, isso criava um incentivo muito grande para pessoas que estavam no equivalente ao que era o nosso ano comum
alguns deles fazerem programas de doutoramento, e às vezes sem saber qual é que era a especialidade para a qual queriam ir. Noutros casos já saberiam e tentavam ter uma experiência de investigação naquela área, mas para as especialidades mais competitivas era razoavelmente frequente haver alguns colegas que resolviam fazer a investigação de uma forma bastante mais séria, não é? Esse aspecto é interessante e também tem impacto no seguinte fator, é que quando nós olhamos muitas vezes para essas realidades, e nomeadamente os países nórdicos e centro da Europa também já se vai vendo, estou a pensar, por exemplo, nos Países Baixos, vê-se muito isso, é que a média etária das pessoas que estão a fazer doutoramento é muito mais jovem do que aquela que é a realidade em Portugal, ou pelo menos do que era no tempo em que Do que era, eu acho que já tu está melhor. doutoraste. Felizmente estamos a melhorar e eu acho que até, e dou-te os parabéns, tens sido uma das pessoas que tem contribuído para esse melhoramento. Por exemplo, quando tu te doutoraste, essa ainda não era a nossa realidade em Portugal. As pessoas muitas vezes iam fazer o doutoramento como algo ou, francamente opcional, ou então às vezes já num estadio muito avançado da carreira e às vezes até já algo como quase honorário, não é? E não Uhum. propriamente com aquela ideia de criar uma linha de investigação, construir todo um caudal de conhecimento e tentar descobrir algo e aprofundar algo. E essa diferença eu acho que é importante. Sim, sim. Eu acho que, felizmente, as pessoas podem optar em diferentes momentos da sua carreira, quererem diferenciar-se em investigação clínica ou outro tipo de investigação. Nós também temos agora de aproveitar uma coisa que é uma característica nossa que se calhar não vai durar muito tempo, que é agora os programas doutorais têm pessoas de muitas gerações diferentes. E eu acho que é muito, muito interessante haver essa mistura de diferentes gerações e tentar aprender alguma coisa que é comum, que é difícil e que gera muitas frustrações, não é? E pronto, e se calhar nos próximos 10 anos vai-se fazer uma transição em que as pessoas são mais homogeneamente ali na casa dos 20, 30, início dos 40, e se calhar menos nos 50 e 60, mas para já eu acho que é uma riqueza estarem pessoas de muitas gerações diferentes nos programas, Sim, sem nos dúvida. programas de doutoramento. Esse convívio e essa partilha de quem já tem muita experiência com quem ainda não tem tanta, mas que quer inovar e quer descobrir, eu acho que é uma riqueza para todos, não é? Também é uma riqueza extraordinária, não é? Há alguém que é, por exemplo, médico de família há muitos, muitos anos, não é? E que resolve pôr aquela experiência acumulada, porque as pessoas continuam sempre a ter perguntas interessantes para fazer, não é? É verdade. Ah, ou seja, eu vi doutoramentos que no fundo são a história de uma vida e essas também são narrativas muito, muito interessantes e respondem a outro tipo de perguntas. Não são tão sensíveis, se calhar, a alguns incentivos perversos que existem nas carreiras de investigação, que é a pessoa ir sempre atrás da última novidade ou do último hype em termos de investigação. Portanto, sim, consigo ver várias vantagens em haver múltiplos caminhos. Muito bem, muito interessante. E então, ias contar outro aspecto desse teu percurso na Dinamarca? Eu sem querer interrompi, peço desculpa. Se calhar outra característica interessante do ambiente da Dinamarca é que às tantas estou num departamento, ou seja, o Departamento de Medicina Geral e Familiar da Universidade de Copenhaga tinha se calhar um volume de doutorados superior ao quadro docente da minha faculdade de origem, da Faculdade de Ciências Médicas. Ou seja, esta comparação não é fácil, porque estou a comparar os docentes de carreira dentro da faculdade com todo o universo dos doutorados na unidade. Mas é só para dar uma noção de escala, em que havia muita, muita gente doutorada e isso cria ali uma massa crítica para a pessoa ter ideias e para conseguir debater diferentes aspectos dos projetos de investigação, que é diferente do que se calhar seria possível noutro contexto de investigação. Acho que também tive a sorte de duas coincidências, não é? Tenho o John, que é médico de família, como orientador, e tenho o Karsten, que é um epidemiologista especializado em revisões sistemáticas, que é o meu segundo orientador de doutoramento. E, portanto, aquilo alinhou-se bastante bem porque eu estava muito interessado neste aspecto de prática clínica baseada em evidência e como é que nós sabemos se um determinado teste diagnóstico acrescenta valor ou como é que um novo tratamento acrescenta valor. Portanto, tive a oportunidade também de adquirir algumas competências nesse tipo de avaliação e no meio disto estava numa unidade de investigação que era sobretudo constituída por pessoas ligadas às ciências sociais, que era um universo completamente novo para mim, não é? Portanto, às tantas, sim, desde
psicólogos organizacionais, antropólogos, sociólogos, médicos que depois tinham feito sociologia, e isso eu que nunca tinha pensado, ou que nunca tinha tido grande experiência das ciências sociais aplicadas à saúde. Às tantas, muitas das nossas reuniões de investigação eram para discutir projetos de antropologia médica ou mesmo de implementação de inovação organizacional dentro dos centros de saúde deles, ou então dentro dos municípios que tinham uma função, se calhar, semelhante às nossas ULS. E isso também foi bastante interessante e, se calhar, marca o meu princípio de interesse por metodologias qualitativas aplicadas à investigação em saúde, que se calhar não teria surgido por aí, porque o meu caminho natural era ser o senhor dos ensaios clínicos e das curvas ROC e de coisas que têm muitos números e, se calhar, menos análise textual. Nesse período, enquanto estudante de doutoramento, vocês tinham, por exemplo, recebiam formação, tinham um género de aulas para receber formação, ou cada um tinha que ser autodidata? Nós tínhamos, à semelhança do que acontece agora em Portugal, nós tínhamos programas doutorais. Portanto, existe um volume de ECTS que nós teríamos de fazer em cursos. Se calhar a diferença para aquilo que era comum aqui em Portugal é que era de uma flexibilidade extraordinária. Portanto, eu tive um curso obrigatório, que era o de ética na investigação, e aqui por ética da investigação não estou necessariamente a falar dos consentimentos informados, da Declaração de Helsinki e de outros documentos importantes, estava a falar de não fazer plágio, não fabricar dados, ou seja, essa eu acho que era uma imposição legal, e por ser uma imposição legal era o nosso curso obrigatório, mas tudo o resto nós escolhíamos, e escolhíamos qual é que era a altura em que nós queríamos fazer os cursos. Portanto, não era obrigatório ser no primeiro ano do doutoramento, era ias fazendo formação à medida que ias tendo necessidade, e essa flexibilidade para mim foi muito útil. Aprendi coisas extraordinárias que não uso, mas que eu acho que foram muito importantes. E também tive uma coisa que foi um luxo, foi mesmo um luxo, ou seja, durante 3 meses pude estar só dedicado a aprender estatística e epidemiologia em conjunto, o que faz com que eu tivesse tempo de ler, sabes, os Rothmans e aqueles livros difíceis de estatística. Ou seja, não tinha consultas para fazer, podia-me dedicar àquilo durante 3 meses e, de facto, acho que tive a oportunidade de ir mais longe do que, se calhar, alguém que tem de conciliar muita coisa ao mesmo tempo, e acho que, pronto, em termos de robustez metodológica, isso foi muito útil. Muito bem, muito interessante e obrigado desde já por estas partilhas. Bruno, e depois, a dada altura, decides regressar e esse regresso foi difícil, foi fácil, a adaptação? Não, Como foi é que fácil foi ficar esse bom período? tempo, não é? Não, foi muito fácil, graças a muitas pessoas. Se calhar uma dessas pessoas foi a professora Isabel Santos, não é? Que foi a minha chefe durante muito tempo na Faculdade de Ciências Médicas. Acho que também foi fácil, graças à doutora Manuela Peleteiro, que era a diretora do Centro de Saúde do Lumiar, que depois passou a ser o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, que acreditou em mim e que me permitiu várias coisas que foram importantes para que este regresso fosse fácil, nomeadamente voltar a ter ali um período de meses em que voltei a ser mais ou menos interno. Uma das desvantagens de eu ter ido fazer doutoramento logo à saída do internato é que, se calhar, nessa altura, a minha experiência clínica resumia-se a 5 anos, não é? Um ano de internato geral, 4 anos, não, por acaso eram 3 anos de internato de especialidade, e depois, de repente, fico 4 anos sem exercer clínica. Portanto, o regresso à atividade clínica demorou o seu tempo, não é? Portanto, sim. Normalmente, é Sim. isso. E tu aí regressas como médico de família e regressas também, mantens a tua ligação à academia e à investigação e à docência. Sim. A academia, a investigação e a docência, sim. Acho que essas agora são as minhas funções principais. E que desde então se desenvolveram e neste momento tens vindo tu próprio a criar uma rede de investigação e a formar e tens já vários estudantes de doutoramento a serem orientados por ti. Queres falar um bocadinho sobre isso, partilhar um bocadinho esse caminho? Nesta altura da minha vida profissional, sou mais professor universitário do que sou médico de família, não é? Portanto, tenho um contrato a 100% com uma universidade e tenho uma acumulação de 30, sendo que o que costuma ser habitual é o contrário, não é? As pessoas têm um contrato
com o Ministério da Saúde ou com uma organização de saúde privada e depois fazem uma acumulação de X% na universidade. Com isso, eu acho que nesta altura, onde eu consigo ser mais útil é ajudar a formar novos investigadores em medicina geral e familiar e, portanto, tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas, não é? Nós tivemos a sorte de orientar junto a Sofia, não é? Que agora também está a fazer o seu caminho na Universidade do Porto e estou muito, muito grato de todas as pessoas que quiseram e que têm estado a trabalhar comigo desde essa altura a fazer coisas muito diferentes e eu acho que vão ter um impacto grande no futuro próximo da nossa especialidade, pelo menos nesta parte da investigação. Nós temos um grupo aqui na Nova Medical School de medicina geral e familiar que é razoavelmente grande, né? Temos já várias pessoas doutoradas, temos estudantes de doutoramento e temos um conjunto de médicos de família que colaboram com o ensino e com a investigação aqui da Nova Medical School. E, Queres portanto, partilhar assim um bocadinho algumas das vossas linhas de investigação, os temas, os assuntos? Sim, portanto, um tema que nós gostamos muito é a gestão da multimorbilidade, porque faz parte do dia a dia da nossa profissão. Por exemplo, a Ana Rita Maria tem estado envolvida, em conjunto com mais algumas pessoas, nós em estratégias de usar tecnologias digitais para facilitar a gestão de pessoas que têm múltiplos problemas de saúde, e isto são projetos que nós fazemos com pessoas da Faculdade de Ciências e Tecnologia, são projetos que fazemos com as pessoas da Escola Nacional de Saúde Pública. Temos, por exemplo, a Marta Fonseca, que dentro desta área da multimorbilidade se focou em como é que nós ensinamos os nossos estudantes de medicina a pensar melhor quando os doentes têm mais do que um problema de saúde e, sobretudo, quando tratar a insuficiência cardíaca piora a incontinência urinária e estes problemas que eles às vezes não conseguem que alguém lhes chame a atenção quando estão a aprender nas especialidades. Já agora deixa-me dizer, a Marta Fonseca recebeu o prémio de médica de família de ouro na categoria de melhor tese de doutoramento do ano. Portanto, parabéns também, porque enquanto orientadores, parabéns também são para ti, nesse aspecto. Não, o mérito é da Marta, não é? O mérito é da Marta. Aqui na multimorbilidade também temos o David Rodrigues a tentar descortinar como é que funciona a caixa negra dos médicos de família, não é? Ou seja, como é que nós... Ou seja, eu acho que é uma coisa bastante difícil, não é? Eu sou capaz de reconhecer médicos que talvez pensam melhor multimorbilidade do que outros, sem mérito para as pessoas, mas sou capaz de reconhecer que há uns especiais, não é? E era bom que nós percebêssemos como é que esses especiais funcionam para os outros de nós que não são assim especiais, pudéssemos aproximar da forma como eles pensam e como gerem os doentes deles, e acho que o trabalho do David é engraçado nesse aspecto. Depois, assim, mais coisas engraçadas que nós estejamos a fazer. Sim, a Paula Roberto também trabalha nesta área da multimorbilidade e deu contributos importantes aqui para a epidemiologia, mas há várias outras coisas, sim. Já agora, e mais uma vez numa lógica dos colegas jovens internos e médicos de família que possam estar interessados em fazer investigação ou até fazer um doutoramento, se eles quiserem, podem bater à vossa porta, é isso? Podem bater à nossa porta. Nós tentaremos acomodá-los, às vezes, se calhar não com a disponibilidade que eu gostaria de ter, mas tentaremos arranjar aqui uma solução, não é? Porque nós gostamos de trabalhar com pessoas que são curiosas e eu acho que todos os médicos têm esta curiosidade de perceber porque é que o doente tem ali um problema que eu não estou a conseguir resolver. Não é? E às vezes é uma incapacidade de resolver, que é uma incapacidade coletiva, e isso é o terreno de fazer investigação. Muito bem. E já agora também permite-me, porque se forem de Lisboa podem ir bater à vossa porta, se forem do Norte podem vir bater à minha porta. E colegas, normalmente nesta área, neste caminho, por vezes os colegas perguntam-nos, provavelmente a ti também te acontece, Bruno, se eles têm que ter um tema já definido, já escolhido. É assim, as duas possibilidades existem. Tanto recebemos colegas que já trazem uma ideia própria de um caminho de investigação e nós depois tentamos criar condições e tentamos apoiá-los e fazer o networking para os ajudar a levar a cabo essa ideia e esse projeto de investigação, se ele for realmente concretizável, também é outro aspecto muito importante. Como às vezes, se o colega apenas tiver o gosto de querer fazer investigação e fazer um doutoramento,
se ainda não tiver uma ideia concreta, nós também podemos às vezes incorporá-los nas nossas linhas de investigação, em ideias que temos até às vezes já em arquivo ou através de brainstorming entre os colegas, tentar aqui descobrir possíveis caminhos de investigação. Penso que também funciona assim contigo, Bruno. E acho que podem bater às portas de qualquer uma das escolas médicas, não é? Exatamente, Há exatamente. investigadores em todas elas, Sim, portanto, sim, exatamente. eu diria que para quem está a começar é mais fácil integrar-se numa linha de investigação já existente e perceber se aquilo é uma coisa, se fazer investigação é uma coisa que lhe interessa, do que de repente estar com a preocupação em ter a pergunta perfeita, ter a forma de recolher os dados perfeita, não é? Porque é a mesma coisa do que tentar fazer logo a consulta do doente mais difícil do orientador logo no primeiro dia do internato. Não, é preciso a pessoa ir fazendo isto por degraus e por aproximações sucessivas, não é? Sim, e sobretudo fazer algo que goste. É outro aspecto que eu costumo dizer aos Sim. nossos colegas, é assim, é escolher um tema que seja um tema que vos apaixone, que seja algo que realmente vos dê gosto de aprofundar conhecimentos e descobrir caminhos, porque certo, pelo menos é a minha, aqui Uhum. é a minha opinião pessoal, mas acho que Sim, sim, a sim. iniciar este caminho é importante que se faça por algo que se tenha realmente um gosto e uma certa paixão. Tens a sensação, digamos, que a medicina geral familiar está num patamar como até aqui nunca tinha estado, na área, nesta interface com a academia, com a investigação, com os doutoramentos. Já a familiar vive um momento de crescimento. Ou seja, eu acho que nós temos uma medicina já familiar de topo a nível da prestação de serviços clínicos e a nível da formação vocacional. Acho que para o número de médicos de família que existem em Portugal, a produção científica ainda está bastante aquém do seu potencial, não é? Onde é que existe grande área de incerteza na forma de gerir doentes? Eu acho que é nos cuidados de saúde primários, porque nós temos todos os problemas indiferenciados e temos de fazer a coordenação de problemas de vários órgãos e sistemas em diferentes alturas e porque grande parte dos nossos motivos de consulta são expressões físicas de sofrimento psicossocial. Mas, portanto, há aqui, ah, não sei, é um potencial de perguntas para responder que é verdadeiramente gigante. E, portanto, se nós temos muita incerteza, também deveríamos ter bastantes pessoas a fazer investigação, talvez se estivessem menos atoladas em volume de trabalho assistencial, seria mais fácil as pessoas serem criativas e fazerem outras coisas que lhes dão gosto, não é? Nesse contexto, como vês o momento presente da medicina geral e familiar? Quais os nossos principais desafios? Eu acho que os principais desafios da medicina geral familiar têm muito pouco a ver com a investigação, não é? Os desafios, ou melhor, a investigação poderá contribuir para ajudar a resolver estes problemas, mas não estão diretamente relacionados com ela, não é? Temos este problema difícil da retenção de médicos de família, que eu acho que é a coisa que vai ser mais desafiante no imediato, não é? Temos ou seja, e ele é um dos piores problemas, porque nós temos o outro pior problema, que é aquele volume de pessoas que não têm equipa de saúde atribuída, e sem isso acontecer, nós não temos equidade, não temos justiça, não é? Portanto, é difícil, é difícil para mim pensar em problemas mais graves do que esses. O que eu acho é que a investigação, se calhar, pode ajudar a contribuir para isso de duas formas, não é? Não só analisando de forma crítica o problema e as suas potenciais soluções, mas eu acho que se houvesse carreiras em que as pessoas não estavam 40 horas ou 60 horas a fazer atividade assistencial, se calhar conseguimos reter mais pessoas a nível da prestação assistencial do que estamos a conseguir, não é? E preocupa-me, sobretudo, com a geração que é mais nova do que eu, e conseguir retê-los na profissão, ou seja, retê-los a fazer atividades que são primeiro contacto, gestão global e abrangente dos doentes, coordenação com os outros profissionais de saúde e fazer isto assegurando a continuidade de cuidados, não é? Pronto, e essa é a essência dos cuidados de saúde primários, não é? E é a essência daquilo que nós, para os quais fomos treinados e que somos mesmo muito bons a fazer, portanto, temos de rentabilizar todo este potencial humano a fazer as coisas em que são bons. E
Há assim alguma mensagem que ainda queiras deixar para os nossos colegas que nos estão a ouvir? Esta é talvez a pergunta mais difícil que me fizeste em toda esta conversa. Ahm, Acho que talvez haja bastantes pessoas a iniciar o seu percurso aqui na medicina já é familiar ou o seu percurso como especialista entre os teus ouvintes. Se calhar a mensagem que eu repito algumas vezes é para as pessoas nunca cortarem as suas próprias asas, não é? Portanto, se querem fazer um trabalho de investigação muito bom, então que decidam contactar as pessoas que são mesmo muito boas a fazer isto, e isso pode passar por não ser uma carreira nacional, pode ser uma carreira internacional durante algum tempo, ganharem competências e depois voltarem. Eu falo isto porque às vezes encontro pessoas que não se querem candidatar a programas doutorais porque acham que não são boas o suficiente, ou que não querem publicar numa revista internacional porque acham que o estudo foi demasiado modesto, ou que não querem ter, ou mesmo dentro dos estudantes de doutoramento, não querem ter um orientador internacional porque são pequeninos. Isto não faz sentido, não é? Acho que as pessoas não podem cortar as suas próprias asas, têm de ambicionar sempre a ser o melhor que conseguem. Não é? Eu acho que essa é uma excelente mensagem, Bruno. Olha, e eu quero-te agradecer, no fundo, em nome de todos nós, todos os nossos colegas, porque nos sentimos gratos por todo o trabalho que tens vindo a desenvolver e, no fundo, dar-te os parabéns pelo Prémio Médico de Família de Ouro. Dizer também que apreciei muito a tua mensagem que tu transmitiste a todos na gala, na noite da gala, e se os colegas quiserem ver essa mensagem, está disponível no vídeo da gala, no portal MG Familiar, e mesmo o facto de tu teres tido uma palavra de gentileza para todos os colegas que estavam nomeados para a mesma categoria que tu nesse prémio, acho que também foi... diz muito de ti, da tua pessoa e de certa forma também permite-me agora dar uma palavra a todos esses colegas, a todos os colegas que estavam nomeados, porque todos eram dignos de vencer o prémio e merecedores, mas as palavras que tu tiveste foram mesmo muito bonitas e portanto, olha, muito obrigado, muitos parabéns e obrigado por ter estado connosco neste episódio do podcast MG Familiar. Obrigado eu pelo convite, não é? E é uma sorte ter-te encontrado no meu percurso, Carlos. Acho que não seria tão feliz se não tivesse cruzado contigo. Oh, exagero teu. Caros colegas, muito obrigado por nos ouvirem e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.